Olá, meus amigos, a gente vai dar início ao nosso último vídeo sobre a nossa breve série da reforma da Previdência. E nesse terceiro e último vídeo eu quero abordar três coisinhas com vocês. Algo sobre o que eu manteria na reforma da Previdência, o que eu rejeitaria nessa proposta de reforma da Previdência, o que eu aprimoraria e tiraria de bom e acertaria para tentar aprimorar a proposta para um debate mais efetivo e mais profícuo para a realidade brasileira. Então eu queria começar fazendo uma conexão com o primeiro vídeo, em que eu discuti o papel da Previdência Social dentro do Sistema de Seguridade Social inaugurado em 1988 com a Constituição Cidadã. E aí eu acho que a gente deveria formular uma pergunta bem básica para fazer essa discussão da reforma da Previdência. Nós queremos que a Previdência pública do Brasil ela continue sendo considerada uma parte da seguridade social do país? Acho que essa é uma pergunta importante, porque alguns países fizeram tentativas de reforma que abandonaram esse eixo da seguridade e simplesmente privatizaram a seguridade social, e isso simplesmente tirou a responsabilidade que era compartilhada junto com o governo central e passou a responsabilidade da gestão dos seguros apenas para os indivíduos. Esse é um debate e eu quero desde já me posicionar em relação a isso. Eu acho que nós devemos defender o regime de repartição que foi inaugurado ali pela Constituição de 88, e eu acho que a gente deve defender esse regime. Porém, a gente precisa reformá-lo do ponto de vista paramétrico, ou seja, a gente precisa estabelecer parâmetros para que haja uma sustentabilidade fiscal para o mesmo. E aí eu vou fazer reflexões daqui a pouco de como eu sugeriria, com base no que foi proposto em fevereiro, na proposta encaminhada ao Congresso. Em relação a esse meu primeiro comentário, do que eu não faria a migração em nenhuma hipótese, nem para um regime misto de capitalização. Acho que a literatura internacional tem mostrado, saiu um estudo da Organização Internacional do Trabalho, no final, em dezembro de 2018, falando digamos assim, do recuo de vários países, cerca de 30 reformaram e 18 já voltaram atrás, demonstrando alguns problemas e fragilidades da imposição de um regime de capitalização. E há vários argumentos por trás, mas tem um argumento muito pesado aqui para o Brasil, que seria o custo de transição, porque se você tem gente realmente saindo do regime de repartição e migrando para o regime de capitalização, você deixa de contribuir para a manutenção do regime de repartição. E quem é que vai bancar isso? Então isso vai ter um custo fiscal gigantesco, né? E boa parte dos países que fizeram essa tentativa estão sofrendo nesse sentido. Então, só para vocês terem ideia, tem algumas inspirações da América Latina aqui em relação a isso, e os casos mais emblemáticos são do México, do Uruguai, do Peru e da Colômbia. Tem também o caso clássico do Chile, que é o mais antigo, e que lá também tem alguns problemas bem específicos em relação a isso. Eu não quero entrar nesse detalhe, apenas dizer que eu considero que é uma tremenda cortina de fumaça a incorporação desse item da capitalização no final da proposta que o governo encaminhou em fevereiro. Nem o Temer, nem a proposta do Temer ousou chegar perto disso. Então, eu queria me centrar na questão paramétrica da reforma, para que ela mantenha a estrutura e o eixo da Previdência Pública brasileira como algo dentro do sistema de seguridade social. Portanto, com o governo envolvido na sua gestão. Como melhorar isso e dar maior sustentabilidade a isso? E aí, na atual proposta, eu acho que tem coisas importantes. O estabelecimento de uma idade mínima é algo que eu considero muito importante. Eu só não concordo com o estabelecimento da idade mínima que foi proposto, que foi de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. Eu consigo concordar com o diferencial de aposentadoria com menos anos por parte das mulheres por causa da dupla jornada. Isso é fartamente provado na literatura. Mas, segundo os meus estudos, eu posso compartilhar com vocês alguns gráficos, como vocês verão aí nos comentários,
O Brasil ele tem uma enorme desigualdade regional e isso significa que a expectativa de sobrevida em idade adulta nas diferentes regiões é muito, 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 muito grande. Então, a diferença chega a ser de quase 5 anos do sul para o norte e nordeste. E isso precisa ser considerado, apesar de você estabelecer uma idade mínima para o país inteiro, você tem que levar em consideração que o país tem um eixo com muitas pessoas muito pobres e com uma expectativa de sobrevida mais baixa. Então, com base nesse meu estudo, que eu vou compartilhar aí com vocês os gráficos e as informações, a gente olhando o caso da OCDE e dos países europeus, lá, de fato, com 65 anos, você tem uma expectativa de sobrevida muito parecida para todos os países. Quando a gente compara isso com o Brasil tem, em média, as mulheres, em relação às europeias, têm uma expectativa de sobrevida 2 anos e meio menor, e os homens 1 ano e meio menor. Então, não dá para comparar da mesma maneira. Então, nesse sentido, eu já daria um deságio de cara por causa disso. Então, fazendo todas as ressalvas, na minha opinião, o mais adequado seria estabelecer de início uma idade mínima de 62 anos para os homens e de 60 anos para as mulheres. Eu acho que com isso a gente teria uma maior possibilidade de atingimento de uma justiça social, ou seja, de menos injustiça no horizonte de curto prazo. Acho que essa obrigatoriedade de aumentar de 15 para 20 anos a contribuição obrigatória por parte daqueles que desejam fazer parte do sistema previdenciário, ela é muito problemática. E aqui eu entro com uma questão que é estrutural e que também tem a ver com o ciclo econômico. Em que pese a questão do ciclo econômico esteja muito ruim nos últimos anos, ela traz consigo uma dimensão que a gente precisa ficar muito atento. A gente tem algumas coisas estruturais acontecendo. No mercado de trabalho, a conjuntura ruim leva a um aumento da informalidade e, portanto, uma menor contribuição. Então, quando melhorar o ciclo econômico, mais gente vai virar carteira assinada e vai contribuir. Isso é uma questão. Mas uma outra questão tem a ver com elementos da mudança da dinâmica do mundo do trabalho. Então, a gente tem um outro fenômeno chamado pejotização. Aí, isso pega geralmente os mais qualificados com uma renda um pouco maior, que é as pessoas se tornarem prestadoras de serviços como empresas prestadoras de serviços. Você tem os microempreendedores individuais, você tem uma série de mudanças no mundo do trabalho que tem sugerido que cada vez menos a gente vai ter aquele modelo antigo de carteira assinada, bonitinha. Então essa é uma dimensão muito importante quando a gente fala dessa obrigatoriedade dos 15 e dos 20 anos. Eu manteria os 15 anos, talvez com um vetor de modificação demográfico daqui para frente. Com aumento de expectativas de sobrevida, poderia ir ajustando isso, mas eu manteria os 15 anos. Eu achei a regra de transição para os que estão prestes a se aposentar ou estão em meio de carreira bastante dura. Eu ampliaria em alguns anos. Eu acho que se a gente fizesse um fator previdenciário aí, imaginando não esse curto espaço de tempo, que não chega a algo em torno de 10 anos, eu dobraria para uns 20 anos para gerar uma regra de transição um pouquinho mais justa e menos penosa para aqueles que já contribuíram. Por outro lado, eu acho uma tremenda bola dentro a ideia da alíquota progressiva colocada na proposta. E eu não mudaria em nada. Eu acho que, tanto para o setor privado, para os seletistas, como para o setor público, você fazendo isso, você tem um elemento importante que é a progressividade fiscal e tributária, e eu considero isso realmente um grande ganho. Tá? Então, eu concordo com a idade mínima e eu concordo com a questão da alíquota. Então, essa é uma coisa que, efetivamente, eu só aprimoraria essas questões que eu já fiz a observação. Agora, tem coisas boas na proposta. Se você olhar na parte final, tem lá o fim da DRU, né, de vinculação das receitas da União na Seguridade Social. Isso é algo bom, tem que ser mantido, pelo menos no meu viés. As regras do regime próprio de Previdência Social devem valer para os estados e municípios e Distrito Federal. Também acho isso positivo, tem que ser. De fato, a gente tem um problema, sobretudo de legislativo e judiciário dos estados e municípios, que geram realmente o grande caráter deficitário nesses locais.
E também tem medidas de combate à evasão dos grandes devedores e tudo mais. Então eles atacam coisas interessantes no final. Voltando aqui para encerrar esse meu breve ciclo, eu quis com esses 3 vídeos tentar qualificar um pouco e fazer o contraponto para que a gente possa qualificar esse debate um pouquinho mais. Estou tentando fazer isso de uma maneira didática. É claro que eu poderia abordar muitas mais coisinhas específicas, não vou fazer isso porque eu estou querendo discutir a essência da proposta. E com isso eu estou me despedindo então dessa breve série, desejando então que todos possam buscar mais informações, fazer as suas reflexões, para que possam então se posicionar a respeito desse tema. Muito obrigado e até a próxima, gente.